Aí, agora está gravando. Presta atenção, quando não está gravando, para colocar, viu? Depois vocês não perderem aí. Olha só, a cercária abandona, então, e nada em busca do hospedeiro final, que é o carneiro. Então, esse carneiro aqui tem um detalhe, né? Interessante, do hospedeiro final agora. No outro lá, penetrava, né? A gente falava assim, se nadou e coçou, é porque pegou, tá? A gente usou essa expressão aqui na aula passada. Agora, não é por penetração, não, é porque o carneiro, né, diferente da gente, tem essa parte aí mais enrijecida, etc, tal, não é tão fácil para penetrar. Então, qual que é a estratégia agora da larva, tá? Então, ó, a cercária se fixa na vegetação costeira, perde a cauda e se transforma em meta cercária. Nossa, Zé, ela vai se transformar em meta cercária. Exatamente, vai se transformar em meta cercária. E aí, Zé? E aí que o carneiro, ao alimentar-se da vegetação, se contamina por ingestão oral da larva. Nossa, Zé, então ele vai comer a larva. Isso. Ele vai comer a larva, que não vai ser nada bom para ele, hein? Comer a larva, tá? Então, ó, dentro do carneiro, a larva vai para o sistema hepático, para o fígado, podendo provocar obstruções nas veias porta-hepáticas. Então, aqui, ó, essas obstruções nas veias porta-hepáticas vai levar o quê, Zé? Vai levar o acúmulo de líquido, o animal fica com aquele abdômen inchado, tá? Levando a hipertensão portal e ao acúmulo de líquido abdominal. Esse acúmulo de líquido abdominal aqui é o que a gente chama de ascite. A gente viu também lá, tá? Com relação ao gênero humano. Ó, com relação à fasciolose, tratamento aqui é muito difícil, tá? Ao contrário do homem, que a gente já viu que pode ser feito tratamento, etc, tal. No caso da fasciolose, tratamento aqui, ó, tratamento complexo, e a maioria do animal diagnosticado vai a óbito. A maioria do animal vai a óbito, tá? Então, assim, não tem tratamento tão plausível, vou usar só vermífugo, eu consigo salvar o animal. Não. Ah, Zé, se eu comer fígado de carneiro contaminado, eu pego a doença? Normalmente não, porque o fígado é bem passado, né? Mesmo que o fígado esteja contaminado, você não vai pegar a doença, não. Até porque quem infecta não é o verme adulto, tá? Você vai ter a larva do verme, né? Que vai provocar a infecção, tá? E num detalhe aqui, ó, dentro do carneiro, ela vai para o fígado, pode provocar obstruções, tal, tá? E ainda aqui, ó, sistema porta-hepático, a larva vai para o fígado
E vamos colocar aqui, ó, formando os vermes adultos também, tá? Esqueci de colocar aqui em cima. Então, vai para o fígado, formando os vermes adultos. Então, bem simplesinho, bem facinho. Então, dos trematóides, você tem que saber esses dois para a prova, tá? Ô Zé, agora, e as tênis, hein? Bom, as tênis, deixa eu só ver aqui como é que eu coloquei aqui na aula passada, eu coloquei por número. Coloquei Schistosomiansone, número 1. Então, vamos colocar aqui, ó, da fascícula, para ficar organizado e para vocês estudarem. Número 2, fascícula hepática. Vou colocar só esses dois aí como trematóides. Agora vamos ver aqui, ó, os vermes cestódios. Esses vermes cestódios aqui são as tênias, tá? Vamos colocar assim, os vermes cestódios. Então aqui nós vamos ter, ó, as tênias. São os vermes aí em forma de fita. Esses vermes aqui têm algumas características bastante interessantes, né? Primeira característica aqui, ó, você vai ter aqui, ó, um único hospedeiro hermafrodita dentro do indivíduo único hospedeiro hermafrodita dentro do indivíduo parasitado. Olha só, daí o nome solitário. Tá? E o nome tênia, então por isso que a gente chama de solitário, é o único verme que pode chegar até 12 metros, de 4 a 12 metros, tá? Esse verme pode variar, é gigante dentro de você, de 4 a 12 metros de comprimento. Nossa, Zé, que vermão, né? É um vermão mesmo. E o nome tênia, é devido ao corpo em forma de fita. A palavra no latim tênia significa fita. Hoje vocês tomam muito vermífugo, que vocês devem tomar todo ano, por exemplo, a Anitta. Dificilmente vocês vão ter esse problema hoje, tá? Quem gosta de carne de porco e carne bovina mal passada, eu vou explicar para vocês como é que vocês adquirem aqui por via oral. Mas dificilmente você vai ter esse problema. Mas antigamente, tá? Era muito complicado. Então aqui, ó, você tem aqui, ó, 3 tipos de verminose, aliás, 4 tipos de verminoses que a gente começou falando na aula passada. A gente vai estudar todas as tênis, os 3 tipos de tênis. Então, nós temos aqui 4 tipos de tênis. Tá? De acordo com o hospedeiro. E esses 4 tipos de tênis são específicas do porco, do boi, do peixe e do cão. São os animais aqui, ó, parasitados, tá? Então, essas tênias, elas chegam até nós, provocando, então, a parasitose comum que vocês conhecem. Então, vou dar uma olhadinha aqui. Deixa eu passar aqui só para a gente ver. Ô Zé, volta lá só para tirar uma foto, não deu tempo de terminar de copiar. Espera aí, só um minutinho. Só para a gente ver, já vou voltar lá que a gente vai seguir lá, normal. Só mostrar para vocês aqui, ó, algumas fotos para estabelecer lá também, para a gente colocar lá, para ficar fácil. Olha só aqui, ó. Só para você ver aqui a diferença, por exemplo, dessa aqui do porco, dessa aqui do boi, ó.
Tá vendo aqui, ó, ela tem esses ganchos para fixação, aqui ela tem ventosas, mas todas elas são parasitas. Só que tem um detalhe, elas não se alimentam do nosso sangue, tá? Zé, elas não se alimentam do nosso sangue? Não. Então, uma característica interessante que você tem que guardar, que ela não vai ingerir o seu sangue. Então, se ela não está ingerindo o meu sangue, ela não é um verme hematófago, né, Zé? Não, não é um verme hematófago. Do que a tênia come? Basicamente, a tênia come aquilo que você come, tá? Ela usa o teu alimento para ela se alimentar. Então, Zé, ela usa o alimento para ela se alimentar? Sim. Então, peraí. Então, raciocínio lógico, o que você faz comigo? Ó. Eu tenho um verme gigante dentro de mim, Zé. Imagina você com um verme de menor possibilidade, 4 metros. Ele está com 4 metros, Zé. Nossa, que legal, tem um verme de 4 metros. Bem legal, né? Você está com um verme de 4 metros. Ô Zé, esse verme de 4 metros, você deve comer um pouquinho, né? Come bastante. Então, uma das características da pessoa que tem teníase é que a pessoa começa a ter um episódio que a gente chama de bulimia. Começa a comer demais, tá? Começa a ter compulsão alimentar, essa pessoa que tem teníase. Então estou comendo demais, eu tenho que ver. Tem que ver, de vez em quando tem que fazer. Hoje em dia, para falar a verdade para vocês, os médicos, na maioria das vezes, eles nem pedem exame de fezes mais, essas coisas aí. Não pede mais, não. Já pede porque o grau de infestação é grande, então já pede porque é para você, tá? Tomar o Anita todo ano, que se você tiver com algum parasita, já vai resolver a tua parasitose, entendeu? Já resolve logo a parada e pronto. Então não tem esse negócio de ficar, vamos fazer exame de fezes, não sei o quê, tal. Não tem tanta necessidade. Toma Anita uma vez ao ano, se tiver alguma parasitose, você vai resolver, principalmente verminoses. O Anita é bom que você pega verminoses e você pega também, como é que chama? Protozoose. Você pega as duas coisas. Então é bastante fera o Anita, tá? Falando nisso, a gente pode colocar protozoário, acho que eu não dei na última prova de vocês, né? Poderíamos colocar também protozoário na prova. Pode colocar aí, tá? Protozoários na prova de vocês também, que eu esqueci hoje. Ô Zé, tá louco, tá bom já, rapaz. Protozoário. Não, protozoário é fundamental. Protozoário pode colocar na prova de vocês também, protozoário. Obviamente, que é importante para vocês. Então, vamos lá. Então, aqui, deixa eu só passar para vocês aqui. Estou pegando a apostila de vocês enquanto eu estou falando com vocês aí, ó. Tá tranquilo aqui. Cadê o Wordzinho? Vamos abrir uma janela aqui para eu compartilhar. Deixa eu voltar lá na essa amiga. Ué. Por que não está compartilhando aqui a tela de novo? Entendi. Peraí. Isso aqui é bem mais deficitário do que o outro, viu? Aqui, ó. Já coloquei para vocês aqui, ó. Aqui, ó. Que vocês pediu para acabar de copiar aí, ó. Não sei quem pediu, se foi Eduardo, sei lá quem foi. Ó. Então, onde você estava aqui? Que você falou que era para tirar um print aqui da tela. Mas pra cima aí. Peraí. Aqui, né? Não, ó, parece que você já tava escrevendo em vermelho já. Aí, espera aí. Beleza, vai mais devagar aí, Zé. Não tá dando tempo de juntar. Então tá aí, ó. Aí você tem 4 tipos aí. Aqui você tem, ó, uma que a gente vai ver que é a Taenia solium, a cabecinha dela aí, ó, com os ganchos para a fixação aí. Eu peguei da apostila de vocês isso aqui, ó. E aqui a gente vai ver o ciclo da doença. Eu também peguei na apostila de vocês. Depois a gente consegue passar para... passou para cá. Beleza.
Então, olha só para cá, como é que funciona o ciclo da doença. Olha que legal aqui, ó. Primeiro, olha como é que é o verme, ó. Olha o verme, ó. Parece uma fita, tá vendo? E esse verme aqui, ó, ele vai liberando esses proglótides aqui, ó, tá? Ao longo do ciclo vital. Esses anéis. Então, o corpo do verme, ele é cheio desses anéis aqui, ó. E à medida que esses anéis vão ficando maduros, eles vão, então, realizando a autofecundação. Por isso que a reprodução sexual dele aqui também é por autofecundação. Ele realiza a autofecundação e depois vai sair aqui, ó, os ovos, tá? A partir desses anéis aqui vai ser liberado com as fezes humanas. Então, olha só para você ver o ciclo. Imagina que você tem um verme desse aqui no seu intestino, aqui, ó. Passeando no seu intestino aqui, ó. Fera demais, né? Ah, e vou comer mais? Vai comer mais. Por que você vai comer mais? Porque você tem que comer para você e para o verme. Então, é óbvio que você vai comer mais. Então, esse verme aqui, ele tem uma cabeça. Você viu a cabeça dele aqui em cima, que a gente colocou, ó. Aqui, no caso, é a tênia solium, que é a tênia do porco, tá? Essa cabeça aqui é muito pequena. É o tamanho da cabeça de um alfinete. Qual que é a dificuldade que você tem com esse verme? Ele tem a cabeça e ele tem aqui, ó, como é que chama? O pescoço, que a gente chama de colo. A cabeça a gente chama de scólex, tá? E o pescocinho. O corpo dele aqui é para um processo de reprodução assexuada que a gente aprendeu lá no início do ano, que é a estrobilização. Vai formar um monte de estróbilo aqui, ó, que vai dar origem a um verme adulto, tá vendo aqui? Agora, olha o problema que você tem com esse verme aqui, ó. O problema é que, se você arrebentar ele aqui, ó, você retira todo ele, ficou a cabecinha e o pescoço, ele vai regenerar aqui e vai formar um verme novo. Rapidinho ele cresce de novo, tá? Então você tem que matar tudo. E quando você toma um anita, por exemplo, se você tem esse verme em início de formação dentro do seu intestino, quando ele começa a morrer, ele começa a liberar aqui, ó, esses anéis. Aí você vai ver, na hora que você vai evacuar, você vai sair fezes com esses pedaços aqui, ó, à medida que ele vai morrendo, tá? Você não vai colocar ele de uma vez, você vai colocar ele aos poucos. Tem casos que ele está tão grande aqui no intestino que é necessário uma extração cirúrgica. A extração cirúrgica não é só para lombrigas, lombriga a gente vai estudar nos nemateuminos. Não é só para lombriga? Não. Pode ser para tênia também, tá? Então, olha o que aconteceu aqui, ó. Um homem foi lá, fez cocô, fezes, tá? Com os ovos da tênia, certo? Esses ovos aqui, ó, eles podem, então, cair no local, nas proximidades onde tem porco, ou onde tem boi. Ah, mas boi não come fezes. Não. Mas se você, por exemplo, está no ambiente da roça, que é mais comum, na zona rural não tem tratamento de esgoto, na maioria das vezes. E pode acontecer, se você não tiver uma fossa séptica bem feita, pode acontecer de que o material ali que está acumulando esgoto da casa na roça, ele pode começar a contaminar o lençol freático, tá? Se ele está contaminando o lençol freático, tanto você pode tomar água, dependendo da distância da cisterna. Toma cuidado quando você vai na roça. Ah, a água da roça é muito limpa, eu trago água lá da roça. Primeira coisa, onde que é a sua cisterna? A cisterna fica no local mais alto, ou a fossa da casa fica no local mais alto do que a cisterna. A chance de contaminar a cisterna é muito grande, tá? A água vai infiltrando no solo, você vai tomar água com fezes e com parasitas também. Então, aqui, ó, se essa água contamina o lençol freático, pode contaminar o reservatório de água que é usado para os animais. Pode ser tanto o boi quanto o porco. Só que o boi, ele contamina-se com a tênia saginata. E o porco contamina-se com a tênia solium. Aí você tem aqui os ovos na água. Esses ovos, às vezes, chegou até aqui, ó, no local que o animal está comendo, tá? É utilizado para irrigação, molhou, alguma coisa assim. Aí o porco ingere os ovos. Aí o que vai acontecer aqui, ó? Dentro do porco, esses ovos aqui, eles eclodem, tá? E liberam uma larva conhecida como cisticerco, que fica alojada, tá? Na musculatura do porco, principalmente. Pode ir para o cérebro dele,
tá? Mas principalmente fica alojado na região da musculatura e pode ir também atrás dos olhos do porco, tá? Mas ela fica mais na musculatura do animal. Então, ó, ao ficar na musculatura do animal, vai formar aqui, ó. Vocês já viram aquela. Alguém já tomou canjica aí, pô? Aquelas canjicas que vocês veem aí na festa junina, canjicada. Muito boa. Ah, muito boa, né? Aquele milho branco. Todo mundo conhece o milho de canjica, né? Então, presta atenção. Sabe aquele milho branco lá? Você vê lá aquele milho branco? Parece muito com a larva que a gente chama, por isso que a gente chama de canjiquinha. Já ouviu falar esse nome? Canjiquinha. Canjiquinha são os saquinhos de larva que a gente chama de ciste seco, que vai acumular na musculatura do boi ou do porco, certo? Então a carne fica cheia de canjiquinha, que lembra o milho de canjica, que são as larvas. Aí o que vai acontecer? O homem, como é que o homem infesta-se dessa doença, da teníase? Quando o homem come carne de boi ou carne de porco, e essa carne de boi ou de porco ela está mal cozida, o homem ele ingere essa canjiquinha, tá? Ah, Zé, se ela estiver bem passada, bem frita, se ela estiver bem frita, você vai matar a canjiquinha, obviamente. Agora, se ela estiver mal cozida, indiretamente você vai ingerir essa canjica. Nossa, que nojo, Zé. Ah, fazer o quê, né? Fazer o quê? Mas, normalmente, isso não acontece. Por que não acontece? Porque hoje existe uma inspeção, né? Como é que chama lá? Nos frigoríficos muito grande, que detecta. Se você abrir um boi ou um porco, tiver essas canjicas na carne, o animal tem que ser imediatamente descartado. O problema é o porco caipira. O pessoal fala, nós vamos matar um porco caipira lá na roça. Já viu essa história? Vamos matar um porco lá na roça para a gente tirar a carne. Ai, que delícia. Mas muitas vezes, quando você abre o porco, tem canjiquinha aqui dentro, o pessoal não tira e come, leva aquilo e dá, não sei o quê, e vende, tá? Como porco caipira. Quando não passa por inspeção fitossanitária, é um problema sério. O homem, quando come carne mal cozida, ele ingere essa canjiquinha. Quando ele ingere esse cerco, aqui dentro, tá? Essa larva eclode e dá origem, através de metamorfose, vai formar um novo verme. Aí forma uma solitária aqui dentro do homem, tá? Bom, essa parte que a gente chama de teníase, essa parte aqui é a parte tranquila. Vamos colocar aqui, então, primeiro, teníase. Então, a teníase é uma parasitose, que a gente vai chamar aqui de parasitose, tá? Intraintestinal. Então, é apenas uma parasitose intraintestinal, tá? Que pode ser, no nosso caso aqui, humana. Ah, mas como é que acontece, Zé? Bom, o homem, vou colocar assim, ó, o homem pode ser contaminado pelas tênias. Nesse caso, do boi ou do porco. Como que vai acontecer nesse caso, então, Zé? Vamos ver como é que acontece, tá? Então, ó, ao comer carne mal cozida, contaminada com as tênias, o homem ingere a forma larval. O homem ingere a forma larval, irá hospedar no intestino humano. Então, vai acontecer o que com a larva?
Aí chegou no intestino, a larva, ela everte-se ou rompe-se, tá? Então, ó, a larva everte-se ou se rompe, originando um novo escólex. Esse aqui, escólex, é a cabeça do verme, tá? Seguida por um pescocinho. Um pescoço, a gente vai chamar de colo. Então tá aí. E olha só. Ambos estimulam a regeneração por estrobilização, formando os anéis ou metâmeros corporais, característicos dos vermes adultos. Então tá aí. Aí você tem os anéis corpóreos, que são característicos aí dos vermes adultos, tá? Que pode atingir, então, até 4 metros. Ó, cada anel, ele é hermafrodita, tem os dois sexos. Então, cada anel é hermafrodita, podendo realizar autofecundação. Então, um detalhe interessante. Então, você tem um processo aqui de autofecundação. Então, ó, dentro dos anéis maduros, o verme coloca vários ovos da solitária, que é a tênia. Então, tá aí. Então, o verme está colocando ali, tá? Os ovinhos da solitária, da tênia. Ah, mas e aí, Zé? O que vai acontecer, então? Tá. Olha só. Aí, na época que ela vai dar cria, ela libera vários ovos junto com as fezes do hospedeiro. Então, ó, a tênia, ou solitária, libera vários ovos junto com as fezes humanas. Então, ó, a teníase, ela pode acontecer tanto com o boi como do porco. Agora, presta atenção aqui, um detalhe, ó. O boi... Então, daqui a pouco eu falo sobre essa questão do boi. Então, com as fezes humanas, tá? Olha só. Essas fezes podem contaminar o lençol freático e reservatórios de água
para o consumo animal. Aí o que acontece, ó? No caso do boi, no boi, o animal, ao tomar água contaminada, com os ovos da tênia, e aqui essa tênia aqui, ó, vou colocar o nome dela aqui, ó. É a tênia saginata. Então, ó, o animal tomar água contaminada com os ovos da tênia, e nesse caso tem que ser a saginata, tênia saginata, se contamina. O mesmo ocorrendo com o porco, que se contamina com a tênia sólium. Olha só, então presta bem atenção. Ambas são responsáveis pela teníase humana. Agora, apenas a tênia sólium é responsável pela neurocisticercose. Eu vou falar daqui a pouco. Tênia na cabeça. Então, a tênia do porco que pode provocar neurocisticercose, que a gente vai ver. Então, olha só. É evolução no animal. Então, ó. Evolução no animal da doença. Então, o que acontece? Ó, dos ovos eclodem larvas. Então, dos ovos eclodem larvas que migram para a musculatura, tá? Pode migrar para a musculatura, atrás dos olhos e cérebro do animal, tá? Mas principalmente elas ficam então atrás dos olhos. A prioridade, aliás, é no músculo. A prioridade é alojar-se no tecido muscular esquelético. Aí, ó. Formando sacos de larvas. E esses sacos de larvas aqui a gente vai chamar de cisticercos, que são sacos de larva. Tá? Então, não esquecer desse detalhe, bem simples e bem fundamentalzinho aqui, ó. Então, contágio. Então, contaminação. Contaminação humana. Então, o homem, quando come carne mal cozida, ingere os cisticercos. Então, ó, a gente colocou lá em cima. Ao comer carne mal cozida, o homem
ingere os cisticercos. Então, ó, ingestão de cisticercos que provoca, a gente já viu lá em cima, a teníase humana. Ingestão de cisticerco provoca teníase. Agora, você pode ingerir, ingestão também, tem ingestão dos ovos da tênia, tá? Mas antes disso, então, teníase. Zé, essa teníase aqui, quais são os sintomas no homem? Então, sintomas no homem. Alguns sintomas que o homem pode ter, no caso da teníase: diarreia, tá? Bulimia. A bulimia é compulsão por alimentos, né? Tem muita fome, aquilo que eu falei para vocês no início, né? Ele come para ele e come para o verme, tá? E em alguns casos, tá? Em casos mais agudos e em casos mais agudos, pode ocorrer obstrução intestinal pela presença da solitária. Então, nesse caso específico aqui, ó, é necessário a extração cirúrgica do verme, tá? Aí você vai ter que extrair o verme, abrir o abdômen do indivíduo, extrair o verme cirurgicamente, certo? Mas, no mais, o tratamento é muito simples. Você pode tratar aqui, ó, que você vai matar o verme com ivermectina, um vermífugo bastante potente, é o mesmo utilizado para o boi, para carrapato, que esses problemas que ele tem e tal, tá? Que é o Ivomec, ivermectina, albendazol. Esses dois aqui são vermífugos, apenas, que matam uma série de vermes. É aquilo que você toma um comprimido, repete com 14, tá? Agora, e o Anita? Como o Anita ele é mais universal já, porque ele serve tanto para verme como para protozoose, que é a nicotisanida, né? Então, como ele é mais universal, o médico já passa o Anita, né? Ai, velho, Manita é caro, custa R$70, não sei o quê. Bom, o problema é que essa questão de preço, vocês não têm problema. Mas vocês podem tomar também o genérico dele, que custa R$25, que é a mesma coisa, tá? Faz o mesmo efeito, desde que seja num bom laboratório. Então, faz o mesmo efeito. Então, assim, você toma medicação, você vai matar o verme, você vai colocar, tá? Todo o verme no seu cocô e vai sair junto com o cocô. E o problema da neurocisticercose, Zé? Tem problema da neuro? Deixa eu só colocar aqui, então, para a gente fechar essa parte aqui, ó. Então, na teníase, ó, na teníase, o homem é o hospedeiro final. Lembrando que dentro do homem aqui, se você tem autofecundação, você tem aqui reprodução sexuada, tá? E o boi ou o porco, ele vai ser, então, reprodução assexuada, ele vai ser o hospedeiro, tá? O boi ou o porco são hospedeiros intermediários. A gente chama de HI, né? Onde ocorre aqui dentro deles a reprodução larval, reprodução assexuada ou agâmica, tá?
Não esquecer desse detalhe. Mas e no caso agora, já ouvi falar muito aqui dessa região nossa aqui, região de São Paulo, esse problema aqui, ó, neurocisticercose. Cisticercose. Ou simplesmente cisticercose cerebral. Nossa, Zé, o que é isso, cara? Esse negócio aí. Ah, isso aqui é um negócio mais complicado, tá? Então, o que acontece nessas neurocisticercoses? Isso aqui não é fácil de você matar o verme como se acontece aqui no intestino. Então, uma coisa está no intestino, outra coisa está no cérebro. Então, são duas coisas que você tem que estabelecer a diferença, tá? No caso da neurocisticercose, o que vai acontecer aqui, ó? A neurocisticercose é transmitida, vou colocar aqui, ó, é transmitida apenas pelos ovos da tênia, que é a mais comum no Brasil, que é a do porco. A tênia do boi é mais comum na Ásia, tá? A tênia do porco. Então, ó, isso aqui, a neurocisticercose, é comum. Vou colocar aqui. Ctrl I. A tênia, que a gente chama de solium, que é a tênia do porco. Tênia saginata não provoca neurocisticercose. Já vou explicar por quê. Então, o que acontece, Zé, com essa tênia aqui, ó? Ó, nesse caso, o homem se contamina ao ingerir os ovos da tênia. Então, lembra aquele ciclo acima lá, que o homem, que o boi ou o porco, quando a gente viu o ciclo aqui, ó, a gente viu o ciclo da doença aqui, ó. Aqui, ó, o boi ou o porco, ele está contaminando-se aqui, ó, ao ingerir os ovos, certo? Então, no caso da tenise, da neurocisticercose humana, o homem aqui, ó, ele faz o papel de hospedeiro intermediário da doença. Ele vai tomar água contaminada. Ah, isso pode acontecer de tomar água contaminada? Pode. Pode acontecer, é muito comum. Principalmente essas águas que não tem cloro na roça, tá? O pessoal toma, etc. Tal. Pode tomar os ovos da tênia, tá? Que contaminou o lençol freático e tal, e o homem vai e ingere, principalmente quando é essa situação que eu falei para vocês aí, que a cisterna fica abaixo da fossa. Então, desce aquele caldo de água com fezes e contamina a cisterna de onde ele toma água, na zona rural, tá? Então, nesse caso, o homem se contamina ao ingerir os ovos da tênia. E com um detalhe aqui, ó, sendo hospedeiro, toma muito cuidado com isso aqui na prova de sexta-feira, hospedeiro intermediário da doença. Então, o homem funciona como a HI da doença, tá? É o hospedeiro intermediário da doença. Por quê? A gente vai ver aqui que ele vai ter evolução da fase larval. Olha o que acontece aqui, ó. Então, ó, o ovo eclode. Aqui o homem não está ingerindo o cisticerco, que é a canjiquinha, que é a larva, tá? Então, ó, o ovo eclode no intestino. E libera a larva, e migra através do sangue para o cérebro, que migra pelo sangue até o cérebro. Formando um saco de larvas
a gente vai chamar de cisticerco. Então, lembra aqui que aconteceu com o boi e com o porco, ó, que a gente colocou, né? Então, ó, é alojar-se no tecido, formando um saco de larva, que é o cisticerco. Essa é a prioridade no boi e do porco. Então, o homem aqui, ó, ele atua como boi e porco no ciclo da teníase, quando acontece dele infectar-se aí por neurocisticercose, tá? Então, ó, a presença da larva no cérebro, a presença da larva no cérebro desencadeia a neurocisticercose. Aí imagina que você tem uma larva no cérebro, um verme no cérebro. Muito comum, tem gente que tem dor de cabeça constante e muitas vezes a pessoa é contaminada, mas a maioria das vezes seu próprio sistema imunitário consegue matar a larva, só que você fica a larva ali para o resto da vida. Quando você faz tomografia, se aparece mancha branca, significa que a larva está viva ainda. Se aparece mancha escura, significa que a larva está morta ali no seu cérebro, tá? É muito comum isso aqui na nossa região, etc. Tal. Muito comum neurocisticercose. Então, tem pessoas que, para descobrir por que ela é sequelada, tem essa dor de cabeça, ela vai descobrir somente quando ela fizer uma tomografia da cabeça. Tá? Então, olha só o que acontece aqui, ó, a neurocisticercose. Quais são os sintomas da doença? Então, começa aí com cefaleia. Cefaleia é dor de cabeça, né? Só pode ter vômitos, convulsões, ela pode provocar também, quando ela fica atrás do olho, perto, mas atrás do olho, pode provocar cegueira, e pode levar o indivíduo, obviamente, à morte, tá? Uma doença grave. Só que, olha só, o sistema nosso, que é o sistema imune. Então, ó, na maioria das vezes, o próprio sistema imunitário desenvolve uma resposta suficiente vai provocar aqui, ó, a calcificação das tênis, tá? Para a calcificação das larvas. Nesse caso aqui, ó, não tem problema. Você vai viver com a larva calcificada, pode até te dar dor de cabeça de vez em quando, você não sabe a origem, mas não vai te provocar problemas maiores, tá? Agora, você tem um tratamento, quando não tem a calcificação natural, tratamento, nesse tratamento aqui, ó, ele é feito com vermífugos altamente fortes, tá? Que o médico ele não vai, só vai indicar se tiver a certeza. Então, ó, é feito com vermífugos, remédio para verme, altamente fortes, tá? E eficientes na calcificação das larvas. Agora tem um detalhe. Se os vermífugos, tá, não funcionarem, o indivíduo tem que ser submetido a uma cirurgia para tirar a larva da cabeça. Problema é que, às vezes, você tira o corpo da larva, aí fica a cabecinha, tá? Se a cabecinha, o escólex, ficar,
ela vai crescer de novo, formar um verme adulto. Depois de 3 anos, aí você tem que fazer uma outra neurocirurgia. Tá? Que é complicado você aguentar uma, aguentar 2 neurocirurgias, tá? Aí é complicado. Então, ó, caso não haja sucesso no tratamento, é recomendado uma neurocirurgia para a extração da larva. Certo? Então é bem simplesinho, bem bobinho. Então essa é a tênia. Aí você tem que saber a diferença entre teníase e neurocisticercose. Isso aqui é bem simplesinho, aula bem bobinha, tá? Coisa de criancinha, até porque vocês já viram parte dessa matéria lá atrás, lá no ensino fundamental. Zé, tem outra tênia ainda? Tem. Tem a teníase agora, que nós falamos sobre a teníase, deixa eu ver como é que eu coloquei aqui. Falamos sobre a teníase do boi e do porco. Agora tem a teníase do peixe. Vamos lá. Teníase. Quem gosta de peixe cru, culinária japonesa, tá? Teníase provocada pelo consumo de peixe cru. Ah, o ciclo é parecido, Zé? É, o ciclo é parecido, só que tem um detalhe aqui que diferencia, tá? Qual que é o detalhe aqui, ó? O homem, ao comer peixe cru, vamos colocar assim, ó, contágio. O homem, ao comer peixe cru, se contamina. É lógico que, vamos colocar aqui, ó, peixe cru contaminado, ingere. O homem, ao comer peixe cru contaminado, ingere a larva. Ou seja, o cisticerco. Tá? Ah, tá. A larva ou cisticerco, conhecida como da tênia, a gente vai chamá-la de Diphyllobothrium. Tem 2 nomes para ela, tá? Diphyllobothrium latum. Ou ainda tem um segundo nome, um pouco mais antigo, Dibotriocephalus latus. Qualquer um desses nomes aqui é a mesma coisa, só que o nome mais atual é o Diphyllobothrium latum, tá? Ou Dibotriocephalus latus, que é a mesma coisa. Então, o homem aqui, ó, ele ingere, então, essa larva. Então, a larva, formas solitárias, adultas e hermafroditas, no intestino. Após a autofecundação, as proglotes, esses proglotes aqui, como a gente viu lá atrás, são os anéis, tá? Os anéis maduros liberam
ovos da tênia com as fezes humanas. Olha só. Ao atingir lagos e represas, sabe, muitas vezes suas fezes são levadas, né? São descartadas em lagos e represas, tá? Os ovos eclodem, sendo ingeridos por microcrustáceos copépodos. Aqui nós temos um em especial, que é o Cíclopes. Esse microcrustáceo. Olha só, que você vai ter o Cíclopes. Ah, Zé, para que serve esse Cíclopes? Ele comeu primeiro aqui, ó, o ovinho contaminado. Então, a gente vai chamar ele aqui, ó, de primeiro. Aqui é interessante, tem 2 hospedeiros, tá? Primeiro, HI da doença. Primeiro hospedeiro intermediário, tá? Então, ó, dentro do microcrustáceo, a larva sofre suas primeiras metamorfoses. O que vai acontecer? O peixe, que é o segundo hospedeiro intermediário, vai comer, tá, o microcrustáceo. O peixe, nesse caso aqui é um verme que tem 2 hospedeiros intermediários, que é o segundo hospedeiro intermediário, come o Cíclopes, que é o primeiro. Come o Cíclopes. Come o Cíclopes. E a larva, da tênia, termina sua metamorfose dentro do peixe. Formando cisticercos que se alojam na musculatura do peixe. Simples assim, tá? Então, o homem, quando come peixe cru, ingere o cisticerco. Então, o homem, ao comer peixe cru, ingere a canjiquinha, o cisticerco. Vou colocar aqui a canjica, né? Para você lembrar depois. Canjiquinha, que parece uma canjiquinha mesmo. É um homem que fica contaminado. Nossa, Zé, e aí se eu pegar esse negócio aí e tal, né? Eu vou morrer? Não, isso aqui provoca só atenise. Os sintomas são os mesmos, tá? Tratamento também, o mesmo que você tem aqui em cima, ó. Você vai pegar aqui, ó. Sintomas
Mesma coisa, ó. Eu vou copiar lá. O tratamento é a mesma coisa. Só provoca um desconforto abdominal que pode ser facilmente tratado e sem maiores problemas. Então tá aí, ó. Sintomas no homem, tá? E o tratamento. Tranquilo, não tem nada, você matou. Não provoca também neurocisticercose. O único que provoca neurocisticercose, por que, Zé, que provoca neurocisticercose do boi, quando se ingere os ovos da tênia? Razão muito simples, tá? Ah, por que que acontece isso? Razão muito simples. Nosso sistema imunitário, quando ela cai no sangue, a larva, o ovo cai no sangue, no caso da larva do porco, nosso sistema imunitário não consegue, na maioria das vezes, de imediato, aniquilar a larva, matar a larva, tá? Já a do boi e a do peixe, se a larva, ou se o ovo, ao cair, eclodir, e a larva entrar no sangue, na maioria das vezes ela vai morrer, porque o boi e o peixe, tá? Essas larvas são mais fáceis de serem aniquiladas pelo nosso sistema imune. Por isso que a única que consegue, na maioria das vezes, prevalecer é a larva do boi, que vai alojar-se, então, na nossa cabeça. Tá? Ô Zé, volta lá pra terminar de copiar rapidinho. Mas tá lento hoje, mano. Vai, filho, sei que tá muito rápido, Zé. Pelo amor de Deus, eu tô digitando aqui, ó. Vocês estão copiando aí, ó. Tá louco, eu copiando é muito mais rápido. Até aqui só. É aí mesmo, espera só 2 minutinhos, tô terminando já. E agora a gente vai ver a última tênia, que é a tênia dos cães. A gente vai terminar a matéria da prova de vocês. Tênia dos cães é fácil. Ô Zé, mais pra baixo um pouco. Não, nem É tanto igual também, do cara. outro. Volta lá que eu tiro a foto então, já que você tá sem paciência. Já copiei. Aí, para aí, deixa eu tirar uma foto. Aí pode seguir, mas vai mais devagar, Zé. Tá louco? Não tá dando tempo, não. Não tá dando tempo, você que tá lerdo. Dando tempo. Olha só. Nesse caso aqui, ó, o que nós vamos ter aqui ainda para fechar essa aula? Tênia do cão, tá? Tênia do au-au. Vamos colocar aqui, ó. Zé, e essa tênia aqui? Echinococcus granulosa. Isso aqui é legal, viu? Tênia dos cães. E essa tênia, Zé? Essa tênia aqui, ó. Ctrl I. Echinococcus granulosos. Essa é a última tênia. E o último planteamento também, mais assim, né, interessante para a gente. Sabe, o que acontece com esse verme, o Echinococcus granulosa? Esse verme é complicado, porque você tem cãozinho na sua casa, tá? Eu tenho também. Tem que tomar muito cuidado. Primeiro, tem que fazer a vermifugação do cão de 6 em 6 meses, pelo menos. O cão, ele come as coisas que você joga no chão, ele tá muito em contato com parasitose. Então, você tem que vermifugar de 6 em 6 meses, tá? Como é que funciona o processo, Zé? Então, olha só. É uma tênia, vamos colocar assim, ó. É uma tênia característica de cães. Um homem pode ser um eventual hospedeiro da doença. Como que ocorre isso, Zé? Como que o homem pode ser um eventual hospedeiro da doença, tá? Então, quando o homem tem contato com as fezes do cão, tá? Ao ter contato
ao ter contato direto ou indireto com as fezes, o homem pode se contaminar. Mas como que é isso, Zé? Muito simples. Às vezes você pega, por exemplo, criança. Aí você foi lá, a pessoa limpou o quintal da sua casa, tirou o cocô do cachorro, tá? Aí a criança vai com uma bola, por exemplo, lá no quintal. Aí começa a bater a bola. Bate a bola onde estava o cocô do cachorro, que foi raspado ali, mas não foi lavado. Pega os ovos da tênia na bola. A criança vem para dentro, ou a criança também ali no quintal, põe a mão no chão, onde tirou as fezes, pode acontecer. Vem para dentro de casa, etc. Vai lá na geladeira, pega uma bolacha e come aquela bolacha com a mão suja, com a tênia. Ela ingeriu, tá? Ingestão dos ovos da tênia. Então, ó, ao ingerir água contaminada ou a mão estiver contaminada com fezes caninas, que pode acontecer nessas situações que eu estou colocando para vocês aí, ó. O homem ingere os ovos da tênia. Aí você vai ter um problema. O que vai acontecer? Na região intestinal, então, ó, na região intestinal, formam-se sacos de larvas ao longo do tempo promovem o cara um inchaço abdominal, tá? Então vai formando aqui, parece que o cara tá até grávido mesmo, ó, mulher, o homem, etc. Tal. Promovem um inchaço abdominal. A primeira suspeita que o médico tem, quando ele pede um ultrassom, etc. Tal, ele vai achar que você está com um tumor na barriga, tá? Então, ó, a primeira suspeita é de um tumor abdominal. Então, essa é a primeira suspeita, o indivíduo que o médico vai ter, tá? Exames mais objetivos detectam a presença da tênia. Da tênia canina. Aí tem um problema. Se um saco de larva romper dentro de você, tá? Se o saco larval se romper dentro do homem, ocorre espalhamento das larvas e pode levar à infecção generalizada, tá?
Complica um pouquinho, né? Para evitar isso, a forma mais comum, e você vê assim, ó, às vezes tira de dentro da pessoa, parece o tamanho de uma bola de vôlei, tá? O tamanho do saco de Legos. Pode ser do tamanho de uma laranja ao tamanho de uma bola de vôlei. Então, ó, é recomendado a extração cirúrgica do saco de larvas que varia o tamanho de uma bola de vôlei, então, tamanho de uma laranja a uma bola de vôlei. Então, assim, simplesinho assim. Então, tranquilo. Parar aqui, senão vai chorar lá, né? O Júlio acabou de copiar. Já vou mandar também esse aqui para vocês no WhatsApp de vocês aí. E essa parte de plateomito a gente vai terminando aqui, tá? Semana que vem, próxima aula, a gente vai falar sobre nematelmito. Eu já não sei, se já acabou esse caderno, se ainda tem mais aulas, depois eu olho. Se tem mais aulas nessa apostila ainda, acho que não, né? Eu acho que semana que vem a gente já pode começar o caderno 5, se não me engano. Deixa eu só mudar aqui para vocês, ó. Para vocês não esquecerem, então. Ó, acrescentar aqui, que eu falei, que eu tinha esquecido de colocar aqui, ó. Já que nós tiramos uma aula de química, vamos acrescentar aqui, ó. Prova de biologia e química, sexta-feira, às 14 horas, tá? Então, protozoários, espongiários, quinidários e plateumintos, que deu para eu terminar hoje. Tranquilo. Matéria medíocre, tá? E a matéria de química aí, ó. Fica aí, então, hibridização e geometria molecular. 14 a 14h20, uma, 14h30 às 3 horas, outra prova. No máximo de 20 a 30 minutos por prova, tá? Tranquilo. Não precisa ficar com medo, já não, vamos deixar para frente. Não esquece esse negócio de deixar para frente, que piora depois, que aí começa a juntar matéria, aí não vira. Então, vamos fazer esse negócio quanto antes aí, para a gente já resolvendo esse problema aí. Tá? Aí cada um se divide entre vocês aí a matéria, cada um estuda mais do grupo. Tá? E na sexta-feira a gente já resolve o problema de biologia e de química de vocês. Aí depois a gente fica só com o quarto bimestre. Quem que tiver que tomar bomba também já toma, já de grana. Vai ser difícil, você não tomar bomba, né? As provas vocês foram bem, etc. Tal. E depois vocês vão fazendo aí os exercícios que a gente pede para vocês aí, os exercícios do SAS, atividade do SAS. Pode ir fazendo aquilo lá já, que depois, igual do bimestre passado, vocês vão ter ponto naquelas atividades. Viu? Deixa em dia as atividades aí, em função da apostila. Tá? Esse bimestre eu vou deixar só naquelas atividades mesmo do SAS, e nessa prova aí que vai valer 8 pontos, eu acho, né? 8 mesmo, né? 8 pontos para mim, 8 para o Lise, 8 para mim, para a Ana, é isso mesmo. 8 pontos para cada, igual do mês passado. A gente faz a prova, sexta-feira, então, 16 pontos. Beleza, pessoal? Então, olha só, volto com vocês na sexta-feira, 2 da tarde. Quem não está aí hoje, que não viu, etc., tal, avisa, tá? Essas vão ter que avisar, porque são pessoas que muitos fazem parte do grupo de vocês, né? No mínimo hoje aí, agora nós estamos com 31 alunos, no mínimo hoje estão faltando aí mais de 10 alunos, né? Avisa, se perder, depois faz a recuperação lá na data da escola, aí a escolha da pessoa. Até mais, então. Ô, Zé, mas a tua prova é sexta agora? É sexta agora. Que fera. Oh, mas no calendário não tem nada disso. Falou Não, mas esquece o calendário, nem vi o calendário. Não passou calendário para a gente ainda, não. Calendário de prova, não.
Vamos fazer antes do calendário, viu? Para resolver essa parada com vocês aí. Ó. Aí depois do calendário vocês ficam com menos uma prova de biologia e menos uma prova de química. O calendário não foi passado para a gente ainda não, tá? Então vocês ficam livres disso.